Graça e paz, meus irmãos. Eu quero convidá-los para nós abrirmos as nossas Bíblias e vamos ler no livro de João, do capítulo 15, versículos 5 ao 15. E assim diz a palavra do Senhor: Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, este dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não fica unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos, e assim mostram que são meus discípulos. Assim como meu Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continue unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço os mandamentos do meu Pai. E ele continua a me amar. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: ame uns aos outros como eu amo vocês. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá sua vida por eles. Vocês são meus amigos e fazem o que eu mando. Eu não chamo mais vocês de empregados, pois empregado não sabe o que o seu patrão faz. Mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Amém? Vamos orar. Te damos graças, Senhor, pelo teu grande amor para conosco e nos ensine a nos amar uns aos outros. Nos abençoe, nos dê compreensão da tua palavra e não deixe, Senhor, que nós, os teus servos, falemos algo da sabedoria humana, mas que todas as palavras que saírem dos nossos lábios sejam palavras do teu Espírito, pois te rogamos em nome de Jesus. Amém. Sem mim, nada podeis fazer. Um filósofo disse que no mundo nada se cria, tudo se transforma. O ser humano, no seu orgulho, ele pensa que pode fazer alguma coisa. Mas se parar para analisar, com certeza descobrirá que o que ele acha que tem, que sabe fazer, nada veio dele, mas recebeu do Senhor, Deus Criador. Algo de muita relevância que o Senhor nos conferiu foi o fato de pensar e a condição de escolher, o chamado livre-arbítrio. Por que o pensar? Porque a transformação começa no pensamento, como diz Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mente é o objeto de transformação. Após o pensar, vem a concretização do ato de pensar. Por isso que o Senhor, na sua infinita sabedoria, nos presenteou com o livre-arbítrio. A esse ser humano foi-lhe dada a opção de escolha. Pode preencher o seu vazio com Deus ou com qualquer outra coisa oferecida pelo mundo. Mesmo assim, sem o Cristo, o ser humano não pode fazer nada. Motivo pelo qual eu vos convido para meditarmos no tema: sem mim, nada podeis fazer. O texto que lemos hoje, João 15, de 5 a 15,
mostra um ensinamento muito particular para os discípulos. O Senhor vai falando com muita clareza, ensinando aos seus discípulos que Ele, o Senhor, é parte deles e que eles nada podem fazer sem o Senhor. Os seus discípulos eram conhecedores de como tratar uma videira. E assim ele conta a parábola fazendo comparações. E nessa parábola tem 3 personagens: a videira, o agricultor e os ramos. Videira é uma planta conhecida há mais de 3.000 anos antes de Cristo. E como todas as árvores, no seu tronco saem os ramos, e o seu fruto é a saborosa uva. A palavra videira significa aquilo que dá vida, que tem capacidade de fornecer alimento. Agricultor ou lavrador é o profissional que trabalha no campo, lavrando a terra, e ele cuida da terra, adubando, plantando, regando e podando quando necessário. Os ramos ou vara saem do tronco da videira, e as varas possuem pequenas marcas arredondadas onde saem as flores e posteriormente os frutos. O primeiro ponto do texto nos traz permanecer em Jesus Cristo. E ele permanecerá nessa pessoa. Entendemos que é uma via de mão dupla. Só virá se tiver a opção de ir. Só recebe se tiver o vazio de si mesmo. O permanecer significa estar com ele, ligado nele, depender dele. Se o ramo não depender das raízes e tronco, ele nada pode fazer, pois não tem vida própria. O ramo é somente o adorno da árvore. O verbo permanecer tem o significado contínuo de continuar, prosseguir e deixar-se ficar. O segundo ponto do texto nos leva a uma escola. Serão meus discípulos. O que significa sermos discípulos do Senhor Jesus? Hoje, vemos muitos alunos, inclusive filhos nossos, netos, se alegrarem por ter terminado seus cursos de graduação nas grandes universidades do país. A importância de ter uma instituição, um professor de nome, é formidável para a vida do aluno, pois ele pode se espelhar nele. E a Bíblia fala de professor que o seu aluno se espelhou nele. Gamaliel, professor do apóstolo Paulo, era uma referência da época, citado pelo seu aluno Paulo, que estudou aos seus pés. Imagine, irmãos, sermos alunos do próprio Criador do Universo, fazer parte desse grupo seletos de alunos. O terceiro ponto, somos levados a uma condição jamais imaginada por um ser humano, de amigos. Vocês serão meus amigos. Imaginemos sermos amigos de Deus, o Criador de tudo que os nossos olhos podem ver e o que a nossa mente pode imaginar. Ainda tudo isso não é nem 1% de tudo que Ele criou. Você é capaz de imaginar a importância, a sua importância diante dele? Alguma mente, por mais brilhante e inteligente que seja, tem condições de entender e explicar que o Criador quer ser seu amigo? Um passo a mais para o servo. Amigo, todos nós sabemos quão é difícil encontrá-lo. Pensamos nós
que o amigo tem que nos aprovar em tudo que fazemos. E quando ele nos diz a verdade, nós achamos que não é nosso amigo. O Senhor Jesus quer ser seu amigo e ele lhe diz a verdade sem rodeio, pois deseja sua presença com ele por toda a eternidade. O quarto ponto caminha para um relacionamento afetuoso. Ser-lhes concedido. Esse é grau de amigo, pois nós, quando temos um verdadeiro amigo, compartilhamos tudo o que temos com ele. E se ele nos pedir alguma coisa, não lhe negaremos. Claro, é isso que o Senhor nos diz como nosso amigo. Tudo o que lhe pedirmos, ele nos dará. Nada queremos para prejudicar o amigo e nem para nos prejudicar. Mas se abre a porta da liberdade, que nos autoriza a pedir o que quiser. Podemos dizer que é uma carta de alforria, nos libertando de qualquer forma de grilhões que o mundo pode nos aprisionar. Não precisamos de sacrifício para obtermos alguma coisa do nosso Deus. Veja o que disse Jesus em Mateus 6, parte B. O seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Ele nos vê em segredo. Sabe de tudo que precisamos antes de pedirmos. Podemos pedir tudo o que quisermos, será feito. O salmista já dizia isso com outras palavras, no Salmo 37, versículo 4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Quinto ponto, abre as cortinas do céu. Usufruir do seu amor. Existe alguma coisa mais importante que o amor? Não sei como explicar o que o amor pode fazer. Nós chegamos perto desse amor na forma de amor dos pais para com os filhos. Temos muitos exemplos de pais que se sacrificam pelos filhos. Conheci famílias que se dividiram para cuidar de um filho doente. O pai ficou com os filhos sadios e trabalhando, e a mãe foi buscar tratamento em São Paulo, sem ter nenhuma referência, nem parentes na capital paulista. Só mesmo a referência do hospital. Mas o amor pelos filhos os fez se dividirem. E isso é só uma aparência do amor de Deus para conosco, pois o seu amor para conosco é imensurável. Desde o princípio, tudo foi feito, calculado milimetricamente, pensando em você e em mim. Convido de novo os irmãos a pensarmos mais uma vez nesta frase: sem mim, nada podeis fazer. O primeiro ponto, nós falamos das bênçãos que receberemos se estivermos ligados a Ele. O que precisamos? Primeiro, estar em comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. O galho por si mesmo não tem vida. Para que a vida resplandeça nos galhos, através dos seus frutos, é de suma importância continuar a ligação com o tronco e depender do tronco. Por isso, sem ele, nada podemos fazer. Segundo ponto, se nos separarmos dele, a única serventia que temos é servir de combustível numa caldeira que queimará por toda a eternidade. Terceiro ponto, se continuarmos lhe servindo,
além de alunos, somos também amigos, parceiro na obra. Lembre, irmãos, parceiro na obra. E aí vem o compartilhamento de tudo que ele fizer. Pois, assim diz o texto no versículo 15: chamei-vos de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos dei a conhecer. Irmãos, passamos a patente de amigos e fomos informados de tudo que o Pai lhe passou. E tudo isso está escrito na sua palavra, a Bíblia. O versículo 9 diz assim: assim como o Pai me amou, eu os amei. Permaneçam no meu amor. O permanecer no seu amor é permanecer ligado ao tronco da videira, porque sem ele somos ramo seco. Em outras palavras, mortos sem serventia. A nossa luta não é lutar para Deus, é lutar com Deus. Nenhum soldado vai para a guerra sem a sua farda e sem as armas necessárias para o combate. A Bíblia em Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10 até o 19, tem a indicação de tudo que precisamos para essa batalha, pois a nossa luta é contra as potestades malignas, e com essas só podemos lutar com a armadura de Deus. Por isso, a frase, sem mim nada podeis fazer, é corretíssima, está certa. Como vamos lutar contra as potestades sem termos a farda de Deus, sem pertencer ao exército de Deus? Aí nós fazemos uma pergunta: o que nós precisamos mudar? Primeira resposta: ter mais tempo na presença de Deus. Buscar mais a Deus. Confiar mais em Deus. Agradecer mais a Deus, desde o nosso levantar até o dormir novamente. Isso pode ser difícil para alguns, mas depois que nós começarmos a fazer, isso fica naturalmente. Agradecemos pelo café da manhã, agradecemos pelo almoço, agradecemos pelo lanche, agradecemos pelo jantar, agradecemos pelo dia que passamos na hora que vamos deitar. E a outra parte, ler a palavra de Deus todo dia, meditar. Você leu? Nem que seja um versículo, medite naquele versículo, pense nele. Você pode deixar a Bíblia de lado, mas saia com a sua cabeça pensando naquele versículo que você leu. Não deixe, meu irmão, que a sua Bíblia fique mofada por não tomar sol, isto é, ser aberta todos os dias. Pois Satanás, na sua astúcia, ele nos faz esquecer de lermos a palavra. Deixarmos de olhar para aquilo que de fato é importante. E isso ele usa com muita sabedoria. E por isso nós devemos estar atento e vestido com a farda do exército de Deus. E eu termino dizendo: o nosso desejo é que o reino de Deus cresça e que nós possamos ser esse instrumento da vontade de Deus para que outras pessoas conheçam o nosso Senhor
e Salvador, Jesus Cristo. Por isso, sem Ele, nada podemos fazer, mas com Ele podemos fazer todas as coisas. Amém? Que Deus nos abençoe.